Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, eu sou a Ana Cristina Sampaio e hoje nós vamos conversar sobre o tema Escolho Não Sofrer. No livro Nascer e Renascer, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, diz que todas as dificuldades no mundo, sejam grandes inquietações ou pequenos dissabores, constituem lição e trabalho a que nos convida Jesus, para que se intensifique na Terra a libertação dos reais valores do espírito. Emmanuel diz ainda que os aflitos e bem-aventurados não são aqueles que choram e sofrem, que criticam e se queixam, e sim os que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir, agindo com bondade e paciência incansável na vitória do bem. Para falar sobre o tema Escolho Não Sofrer, temos no estúdio uma convidada especial, Neuza Zapponi de Mello. Tudo bem, Neuza? Tudo bem. Muito contente de estar aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Neuza Zapponi é escritora, palestrante e facilitadora de cursos de autotransformação ou reforma íntima e de formação de atendentes fraternos. Atua junto à Federação Espírita do Distrito Federal e à Comunhão Espírita de Brasília. Profissional por 47 anos em psicologia e educação, tem vasta experiência no atendimento a pessoas em sofrimento profundo. É professora doutora aposentada da Universidade de Brasília e ex-professora da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Também conosco, nossa colaboradora Miriam dos Anjos. Como vai, Miriam? Tudo ótimo, Ana. Tudo bem, Neuza? Tudo bem, graças a Deus. Bom, Neuza e Miriam, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e no Livro dos Espíritos, questão 933, que o ser humano é o artífice de seus sofrimentos, cujas causas encontram-se na vida presente ou nas anteriores a essa, e que o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme e as demais paixões são verdadeiras torturas da alma. Neuza, dor e sofrimento são a mesma coisa? Não, nós podemos fazer uma distinção entre um e outro. Vamos pensar na dor como sendo um resultado das condições do planeta Terra. Esse planeta se caracteriza pelas situações que nós não podemos controlar, que são do fluxo da vida, e também pela impermanência de tudo que existe. Então, tudo nasce, cresce, se desenvolve e morre no sentido das coisas passageiras do mundo, não no sentido do nosso espírito imortal. Dor, a gente pode pensar que é aquilo que acontece, por exemplo, quando nós vamos envelhecendo e o corpo começa a ter alguns sintomas de cansaço, surge uma ou outra doença própria do envelhecimento ou de alguma causa anterior também a essa vida. A dor pode ocasionar por um acontecimento que a gente chamaria de uma aflição, um acontecimento que a gente gostaria que não ocorresse na nossa vida. Uma perda. Né? Uma perda, alguém que nós amamos, né, faz a passagem para outra dimensão, ou alguém nos abandona. É resultado daquelas condições que a gente poderia pensar da imperfeição do mundo, né? Já o sofrimento é quando nós, face a essa impermanência, face à imperfeição, na imperfeição do outro, a nossa imperfeição, que faz com que as relações não sejam muitas vezes aquilo que a gente tem expectativa, a gente então sofre quando nós resistimos a esses acontecimentos, quando nós não deixamos passar. Quando nós nos prendemos no rancor, nos prendemos na revolta, na inconformação, não nos conformamos que tenha acontecido, contudo, nós não temos como controlar ações do outro, que muitas vezes nos prejudicam ou que nos magoam e que nós ficamos, então, presos da amargura, da inconformidade, do rancor, do ódio,
Isso é o sofrimento. Isso é o sofrimento. E é bom ficar bem atenta nessa fala da Neuza, porque quantas vezes fazemos confusão como se fossem sinônimos e quantas vezes decidimos sofrer, né? Decidimos, não controlamos as situações impermanentes, não controlamos o outro, não podemos fazer com que ninguém fique ao nosso lado, não é? E também nossos sonhos não serão 100% realizados, porque são nossos, não quer dizer que sejam as melhores coisas que vão acontecer, mas é a inconformação, a não aceitação, e como isso às vezes é tão natural nas nossas atitudes, né? Então, essa atitude é sofrimento. Necessidade de controle, que não existe, né? Quando eu preciso que o outro haja conforme o meu critério e ele não age, aí eu crio um sofrimento para mim. Isso. E na visão espírita, as aflições são oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Então, cada criatura tem a aflição que lhe é própria? É isso, Miriam? Bom, tudo que nos acontece tem um motivo, embora nem sempre o saibamos explicar com clareza, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 5 do Bem-aventurados os Aflitos, são citadas várias consequências das nossas atuais aflições. A Neuza até já teve dando, né, um incremento nessa nossa rejeição ou não aceitação. Muito das vezes tem a ver com a nossa suscetibilidade, a nossa intemperança e nossos excessos de todos os tipos. Se praticássemos o autoconhecimento, veríamos que quando atingidos, né, no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, encontraríamos em nossa consciência o questionamento: se eu tivesse ou não feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. E por fim, lembro-me aqui de Hamed, no livro Prazeres da Alma, psicografado por Francisco do Espírito Santo, Neto, que ele nos orienta que para obtermos a verdadeira alegria, é preciso sermos capazes de confiar integralmente que tudo está justo e certo. Que maravilha. Porque Deus é o único ser que controla tudo. Então, o dia que isso for verdade interna nossa, que tudo está certo e justo, não mais sofrimento, porque dores ainda existirão pela própria característica do nosso planeta. É isso mesmo, Neuza? É isso. A questão, você disse a palavra mágica, né, que é a questão da aceitação. A aceitação do fluxo da vida. A compreensão de que tudo está justo e certo vem do entendimento de que não é possível haver nenhuma situação injusta na nossa vida. Por quê? Porque existem leis que são leis de atração. Então, por exemplo, nós temos um casamento muito conflituoso. Não damos certo com uma pessoa, não aceitamos determinadas imperfeições que ela demonstra e o casamento termina por se desfazer. Aí eu não verifico em mim mesma qual a minha parte, qual a contribuição que eu dei para esses desentendimentos, como é que era a energia que acontecia. E eu continuo, então, com as mesmas expectativas e com a mesma energia. Eu não faço a minha autotransformação. Não faço isso que o Hamed disse, de aceitar que aquela situação é porque eu atraí aquele tipo de pessoa e eu interagia dentro de uma interação que a energia ela sempre está correta, né? E então o que eu faço? Eu termino a situação, não me transformo e vou atrair outra coisa igualzinha. Eu vou atrair outra pessoa com as mesmas características. A gente costuma dizer, eu troco o CPF, mas não troco o tipo de relacionamento. Eu vou atrair algo semelhante. Assim também com aquelas questões que eu atraio para aprendizagem na vida. Eu atraio exatamente aquelas situações que eu preciso para aprender. Às vezes elas são situações que me trazem algum desconforto, me trazem
dor, né? Aflição. E aí é o momento de eu pensar, né? O que eu estou necessitando aprender, o que eu preciso transformar nessa situação, para que eu não entre em sofrimento, na revolta, e após a revolta uma depressão, uma falta de sentido na vida. Então, a dor, ela é aquele sinal que me diz assim, olha, é o sinal vermelho, né? Pare, olhe, veja o que você precisa, como você precisa agir para prosseguir viagem. Quando o Hamed fala que a gente está na situação certa, né, na ideal, não quer dizer que é o nosso destino, né? O que ele quer dizer, pelo que eu estou entendendo, né, Neuza, é que nós, com a nossa sintonia, com o nosso modo de agir, de pensar, nós criamos as próprias situações necessárias para nós aprendermos e superarmos defeitos, né, que precisamos rever para que transformemos em qualidades e em virtudes a partir daí. E aí passarmos a não sofrermos ou não termos mais dores por conta daquele tipo de atitude, é isso? Isso. A gente precisa pensar que tudo está sempre justo e certo, energeticamente falando, em termos daquilo que nós atraímos para aprender, das lições que necessitamos. Pode não estar agradável. E quando não está agradável, é esse sinal que eu dizia que a gente precisa parar, pensar, procurar reconhecer o que é que está acontecendo, tomar consciência e então verificar quais as alternativas, o que é aquilo que eu faço e o que sempre dá errado. É como se eu sempre... E aí eu fico dizendo quando algo dá errado, a gente diz popularmente, já vi esse filme, né? Nós não precisamos ficar passando o mesmo filme doloroso o tempo todo. Então, quando eu reconheço, eu paro, eu penso, eu respiro, né? E tomo consciência do que é que não está fluindo. E aonde é a minha responsabilidade, né? É quando a situação não flui, né? É porque eu não aprendi ainda. Então, o segundo passo é que alternativas eu posso ter? O que eu posso fazer? O que eu preciso modificar nessa situação, em mim mesmo, para prosseguir de uma outra forma? E tento outra alternativa. Porque aquelas situações que estão energeticamente corretas, elas são harmoniosas, elas fluem. E a gente sempre tem essa sabedoria interna. A gente se sente mal, que é essa questão de se sentir mal, sente uma dor e isso é o alerta. A gente sempre sabe que algo não está bem. Se a minha reação quando algo não está bem é eu me revoltar, é eu ficar de mal com a vida, né? É eu me recolher numa depressão para não lidar com nada mais. Ou botar a culpa no outro. Isso, exatamente. O que é muito comum, né? Eu digo, não, é a vida, é o azar, é Deus. O outro. Até Deus. Deus que está me castigando e tudo mais. São escapismos, né, que a gente tem, modos de escapar do olhar que a gente precisa ter, né? Desse olhar consciente, desse olhar que já está indicado. O Evangelho indica todos os caminhos, é só eu pegar algumas das lições de Jesus e ver. Eu estou seguindo isso aqui, né? Eu estou fazendo ao outro aquilo que eu quero que me faça, eu estou perdoando, ou eu sigo rancoroso, sigo amargurado, né? Eu estou usando de benevolência, um olhar mais benevolente. Eu estou usando de compaixão. Compaixão não é dó, compaixão é a compreensão da humanidade minha e do outro.
Eu estou usando esse acolhimento? E aí, essas perguntas, elas podem vir. Eu vou indicar um livro que traz muitas dessas questões e alguma ajuda também. É um livro do José Carlos de Luca, chama Alguém Me Tocou. E neste livro ele fala das situações comuns que trazem dor e termina sempre com uma prece. E aí está a solução também mágica. Primeiro é a aceitação para operar a transformação. Eu não transformo nada que eu não aceito, que existe, né, com consciência. A segunda é a minha ligação com a espiritualidade, com um poder maior. E então, nesse livro, ele, a cada comentário, ele sugere uma prece. E são preces maravilhosas. Hamed também, né? Você citou o espírito, Hamed, né? Possui mais de um livro, né? Que você pode até repetir. Hamed é um psicólogo, né? E dos melhores. Isso, é extraordinário. Direto. E eu aproveito para sugerir também, né? Que o ouvinte faça um certo curso em deixar de sofrer. Uma outra sugestão para esse processo de autotransformação, para uma compreensão melhor sobre o que fazer para não cair em estado de sofrimento, é seguir o projeto que se chama, como esse tema desse programa, o projeto se chama Deixar de Sofrer. E a cada mês, no segundo sábado, às 19 horas, é transmitido a partir do salão da palestra pública, da comunhão, um programa. E nós já temos, então, 7 programas que estão à disposição de quem queira, desde o primeiro. Esses 7 programas estão à disposição na página da comunhão no YouTube. Na TV Comunhão. Isso. E no YouTube também, da Comunhão. YouTube também. Todos estão lá. Uhum. Cada um tem mais ou menos 1 hora, não é isso? São. E nesse projeto você constrói uma forma, isso tudo que a gente está conversando aqui, né? Mas você explica em detalhes como faz para a gente se tornar o protagonista, aceitar, entender quais são seu papel, né? E fazer essa transformação. Isso, cada mês um tema. Por exemplo, passamos 3 meses falando de como deixar de sofrer em relacionamentos interpessoais. Desde o relacionamento amoroso até pais e filhos e essa questão. Falamos em um mês, por exemplo, sobre erro, culpa, karma, né? Falamos em outro mês sobre, enfim, cada mês sobre a harmonia, sobre a conquista da paz. E no segundo sábado desse próximo evento, dessa próxima palestra, nós vamos focalizar deixar de sofrer reconhecendo a compassiva misericórdia de Deus. O que significa isso? Significa que nós funcionamos dentro de um processo em que é inevitável que nós estejamos cobertos pela compaixão divina, que é o entendimento das nossas imperfeições, do fato de que nós podemos errar e que, uma vez que reconhecemos o erro, temos o auxílio da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é a justiça compassiva, a justiça que leva em conta a nossa situação de imperfeição. E aí retoma-se aquilo que eu falei agora há pouco, né? A questão do reconhecimento e da escolha de alternativas e o terceiro passo da ação. E eu vou trazer casos da literatura espírita onde fica evidente essa compaixão divina, compaixão e seguida da justiça.
Que importante esse projeto que a Neuza está nos trazendo, porque, às vezes, uma coisa é ouvir uma palestra, outra coisa é a gente ler um livro, mas é interessante esse projeto porque eu me identifico com aquilo que me aflige no momento. É uma questão de relacionamento interpessoal, né? E aí, quando a gente tem a identificação do problema, parece que tudo que é falado para a gente, né? E aí aquilo cai como uma luva. Não, a gente não fala em receita de bolo, mas é uma experiência a ser vivida, né? Uma vez que ninguém gosta de sofrer. Né? Ninguém. Eu acho que todos os nossos problemas, eles são... todos temos problemas muito parecidos, porque estamos todos mais ou menos na mesma situação aqui no planeta Terra. E eu acho que o sofrimento, ele precisa vir do entendimento. Para a gente superar o sofrimento, a gente precisa ter o entendimento de aonde foi que eu pisei na bola, aonde foi que eu poderia ter agido diferente, aonde que eu, como a Miriam gosta de falar, assumir o protagonismo, né? Porque se a gente fica só colocando a culpa no outro, nós não vamos aprender nada. E é como você falou, né? A situação ela vai se repetir. E a gente também não sabe por que a situação sempre se repete, porque a gente não se modificou. Então, as mesmas situações nós vamos construir, seja pela imperfeição que nós não conseguimos ainda combater em nós, né? Seja por todas aquelas situações que você já colocou. Quando a gente aprende, né? E, bom, acabou, eu não preciso mais passar por aquilo, porque eu não vou mais me ligar a certas pessoas ou a certas situações, eu já vou agir diferente. Eu acho isso tão libertador, né, Neuza? Exatamente. É libertador também a compreensão que nós estamos dentro de um fluxo de vida, né? De uma vida perene, né? Onde o que nós chamamos de morte é simplesmente uma mudança, né, de status, uma mudança, vamos dizer assim, a gente terminou uma lição, pequena lição, na encarnação e a gente volta à pátria maior. E aí a compreensão de que nós estamos dentro, regidos por leis de ação e reação, leis onde aquilo que a gente faz neste momento tem consequências, seja nesta vida ou numa próxima, pode nos dar uma compreensão íntima profunda quando nós estamos face a uma grande aflição que chega. E uma compreensão também de que não acontece nada desse teor de grande aflição por acaso, né? Não existe essa roleta russa divina, né? Tudo ocorre dentro de uma grande perfeição que tem por objetivo que nós não fiquemos estacionados na dor, que nós evoluamos, né? Porque a evolução é que vai gradativamente nos trazendo maior oportunidade de não sofrer. Então vamos dar só um intervalinho, Neuza. Já voltamos no próximo bloco com Escolho Não Sofrer. 1 minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita e o tema de hoje é Escolho Não Sofrer. Temos conosco no estúdio a Neuza Zapponi, que é psicóloga, escritora, palestrante e atendente fraterna. No bloco anterior, nós conversamos sobre dor e sofrimento. Agora, Neuza, explica pra gente, existe alguma atitude que nos ajuda a superar um sofrimento? O sofrimento, como a gente vem conceituando, é quase que a gente pode dizer que é uma escolha. Às vezes não é uma escolha consciente. A gente, por exemplo, reage de uma forma que revoltada, não aceitamos, prendemos o fluxo da vida e aí
a gente começa a sofrer. Isso pode ser inconsciente. Por exemplo, a gente pode não ter desenvolvido ainda a sabedoria de deixar ir algo que, por exemplo, o outro nos fez, que nos magoou, e então nós ficamos presos no rancor, na falta. Não conseguimos perdoar. Perdoar não é aceitar o que o outro fez. Perdoar é nos libertarmos da prisão, daquele sentimento que retorna, que a gente chama ressentimento, ressentir, sem ficar sentindo de novo todas aquelas amarguras, porque o outro nos abandonou, nos traiu, né? Então, é uma escolha que nós fazemos, muitas vezes inconsciente, e a gente precisa trazer para a consciência e ver que, às vezes, por exemplo, pode acontecer que eu sinta muito apego a uma pessoa, e esse apego pode estar relacionado, por exemplo, a nós termos combinado, né, vivermos juntos nessa vida, nos casarmos, termos filhos e etc. Aí isso aconteceu. E passa-se um tempo, pode haver até filhos envolvidos na questão, e eu, de repente, me vejo numa situação em que essa pessoa decide ir embora com outra pessoa, né? Me abandona. Uma situação semelhante, inclusive, se encontra descrita no livro Ação e Reação, do espírito André Luiz, né? Onde a Marcela é abandonada pelo marido com o qual ela havia combinado reencarnar, tinha 3 filhos, e eles iriam então recompor uma situação até mesmo de rivalidade entre o marido e o filho mais velho dela, o menino, e ele decide ir embora com uma antiga amante de outras vidas, né? E então aí é que entra aquilo que a gente chama, que é conhecido como plano B, né? O plano B é aquilo que foi aconselhado pela espiritualidade para ela. E o que foi aconselhado é que a situação estava tão difícil. O marido, até a espiritualidade conta, André Luiz conta, que ele estava até planejando matá-la, né? Há um evento lá que não cabe a gente estender hoje, mas convidamos as pessoas a lerem esse livro, Ação e Reação, é muito belo. E acontece que ele queria mesmo ir embora. E então a espiritualidade em sonhos vem e aconselha a Marcela a deixar que ele vá, a se conformar com a situação, a, mesmo se necessário, o sacrifício de assumir os filhos. Veja, esse plano original fracassou pela vontade do outro, né? Pela vontade desse espírito que era o marido dela. E então surge o plano B, e a espiritualidade comentam entre si que eles vão providenciar alguma coisa favorável para a Marcela, porque ela não tem, vamos dizer, ela não foi responsável por essa ação do companheiro. Richard Simonetti, um autor espírita, escreveu um livro que chama O Plano B, no qual ele conta uma história de 2 também que planejaram reencarnar, né? E depois para fazer até um trabalho conjunto e tudo mais, mas ela, para ser justa, eu estou contando uma de mulher também, que se desviou. Porque não são só eles, né? Não, ela então, na mocidade, antes de encontrá-lo, ela engravida de outro, né? E aí precisa casar. E esse casamento, então, não é muito satisfatório para ela, né? E aí a história se desenrola, né? Eu convido a que também
né? Se faça a leitura, né? Faça a leitura. Porque são desse livro. histórias da vida real. Todo mundo vai se encontrar ali. E às vezes muito comum, se não aconteceu conosco, com alguém que a gente Com conhece alguém. agora. Então leiam para ver o que aconteceu. Agora, Miriam, você gosta de dizer também a respeito do protagonismo da gente, né? Que quando a gente decide alguma coisa, nós podemos superar um fato, né? Eu sempre falo essa coisa da decisão, da ação, porque a primeira que ouve sou eu mesma, né? Então é como se eu estivesse me incentivando. Decide, olha a ação, né? E o interessante, a história da Marcela que a Neuza trouxe, ela poderia ter decidido usar de todas as artimanhas para mantê-lo, que não era que ia acontecer, não é? Ela poderia resmungar, tomar atitudes também que pudessem prejudicá-lo. Mas que sabedoria nos traz a espiritualidade para que nessas situações a gente consiga olhar para nós, entender que existe uma ajuda maior e deixar ir o outro. Como é difícil por causa do nosso vício do apego. Como é difícil essa atitude de deixar que o outro vá. O orgulho também contribui muito, né? Com certeza. Uma coisa muito importante nessa história, né, para a gente concluir, é que nessa eventualidade onde tudo que estava planejado fica frustrado pela ação do outro, aí o André Luiz, que estava com o instrutor, né, espiritual, pergunta para ele, mas e agora? Como fica a Marcela, né? Porque ela veio com todos os sonhos, queria construir esse casamento com ele e uma reconciliação dele com até o espírito do filho, que tinham sido adversários em outra vida, etc. E tudo é frustrado. Aí a espiritualidade diz que ele não se... porque ele fala, e é o que as pessoas dizem quando ficam revoltadas. Mas eu não tenho culpa, mas ele fez isso comigo, jamais vou perdoar, isso não pode... não aceito, etc. E a espiritualidade diz que em ela, aceitando, seria providenciado uma outra situação feliz para que ela não ficasse com essa grande frustração a vida toda, né? Então essa é a esperança e a benevolência e a misericórdia, o que eu chamo da misericórdia divina, que ela dá sempre oportunidade de que se recupere, que se parta para uma outra ação. Falando de ação que você estava colocando, sim, são esses 3 passos. Eu só modifico aquilo que eu compreendo. Então, o primeiro passo é eu entender e aceitar a situação. O segundo passo é verificação de alternativas que sejam harmoniosas, né? Por exemplo, ficar preso no rancor não é harmonioso. Mas eu abrir mão e deixar ir e seguir minha vida para algo mais construtivo, mais harmonioso, é uma boa decisão, é uma boa escolha, né? E aí eu estou escolhendo não sofrer, deixar ir desse sofrimento. E o terceiro passo, sem o qual nada se faz, é partir para a ação nessa outra escolha, né? Porque eu também só fico no sonho da questão, nada acontece. Partir para o plano B. Permitir que o plano B ocorra, né, também, né? Isso. Porque a espiritualidade, ela está sempre nos auxiliando. Se nós permitirmos, né? Se nós nos agarramos a uma situação que não tem mais sentido, ela não tem como atuar. E se ao invés de nos isolarmos nesses sentimentos de rancor, de não aceitação, de revolta, de depressão, de nada mais, minha vida acabou e etc., ao invés disso, nós abrimos o nosso psiquismo, o nosso coração para a ajuda espiritual. Porque precisamos dar essa permissão. E, né, André Luiz, num ponto dos seus escritos, traz uma imagem belíssima de um instrutor que diz que a luz da lua não se reflete em águas revoltas. Então, num lago revolto, né? É preciso que as águas se acerenem, que eu abra meu coração para melhor, para a espiritualidade, para que então o plano B possa acontecer.
Esse plano B a gente tem que estar preparada e permitir que ele aconteça, né? Mas considerando, Neuza, que a lei de causa e efeito, nós poderíamos entender que o arrependimento, a expiação e a reparação, elas fecham o ciclo de uma determinada dor ou sofrimento? No caso daquelas dores que têm as suas causas, né, pregressas, sim, você parte para uma outra vida, né? E você... porque essas situações que são as causas das dores, elas geralmente elas trazem uma energia que está bloqueada. A dor, ela vem da estagnação do fluxo da vida. Quando eu passo por essas etapas, que não é uma outra forma de falar desses 3 passos que eu venho falando, eu abro o fluxo e a vida segue. Como diz, é a vida que segue. Isso é tão importante. Existe sempre vida no sentido de alegria, de realização. A nossa grande dificuldade no apego é achar que nós não somos capazes, que só somos completo com o outro. Não, cada um é completo por si só, né? E a vida. O apego, que é muito confundido com amor e não tem nada a ver, né? O apego é querer reter, é posse. Não é só do outro, né? Eu posso estar apegada a qualquer circunstância, a uma posição que eu perdi, que eu não me conformo. Uma situação, né? A dinheiro, né? Ou posses financeiras que eu às vezes, posso perder, né? E o apego já fala isso, né? Eu quero reter. E a vida existe no fluxo e não na retenção. Tudo que retém, até a água estagnada, apodrece. Por exemplo, uma pessoa que adoece, né? E ela não se conforma com a doença. Ela está perdendo um papel de, por exemplo, de provedor da casa ou de controlador de tudo, de uma pessoa senhora de si. Às vezes ela precisa de uma ajuda e ela era independente. Então, como é que uma pessoa assim, nessa situação, pode não entrar em sofrimento? Ela precisa procurar, né? Vamos supor, se ela perdeu a mobilidade, há muitas coisas a fazer que não dependem da mobilidade, porque enquanto a pessoa tiver a possibilidade de mover os olhos, ela pode encontrar significado na vida. Existe um livro que chama O Gigante Deitado, né? Que fala de um espírita que ficou completamente imobilizado e encontrou seu significado, até mesmo escrevendo cartas. Tinha um tremendo bom humor, né? Ele encontrou significado na sua vida ajudando os outros, e ele ditava cartas para ajudar os outros a partir... Esse é um exemplo extremo, mas em toda situação há um modo que você pode achar de se ressignificar e ressignificar a sua vida. E quando você está apegado a um modo único, é a hora que o sofrimento intenso vem, quando ele não é mais possível. Também funciona, né? Essa mesma dinâmica da aceitação e também da liberar, né? É partir para o plano B diante daquela situação que você já não tem mais controle. Ela se instalou na sua vida, né? Sim. Se você não vai voltar, não tem como você voltar atrás na situação. E a Neuza já deixou o alerta quando eu me sinto incomodado. Então vamos ficar atentos quando a gente tem alguma situação em que estamos incomodados. Refletir, né, Neuza? A gente usa muito pouco a intuição, né? A gente quer racionalizar tudo, mas a intuição, ela mostra mais do que a razão. E às vezes esse incômodo a gente não sabe dizer por quê. Está tudo parecendo que tá tudo bem, mas nós não estamos bem de alguma forma, não é isso? Existe essa sabedoria interna que nos indica. Isso, o incômodo, e principalmente esse incômodo que vem de situações que se repetem. Certo.
Infelizmente, vamos acabar com o programa. O tema é muito bom. Que dó. Que dó, vamos ter que repetir. Neuza, a gente quer agradecer a você pela sua participação. Miriam também, muito obrigada por estarem aqui conosco no estúdio. Uma grande alegria. Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio de Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Mande uma mensagem para a gente. O nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Você pode comentar, sugerir novos temas e fazer perguntas que nós vamos responder aqui em algum programa. Estamos aqui para conversar sobre temas da espiritualidade. Neuza, nós queremos te convidar para proferir a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, divino amigo das nossas vidas, sê conosco, Senhor. Abençoa-nos a jornada e que possamos, Senhor Jesus, ter a sabedoria, queremos ter a sabedoria de procurar teu divino amparo todas as vezes que o nosso coração estiver magoado, todas as vezes que o nosso coração sentir a necessidade do calor de um abraço amigo, que possamos visualizar os teus braços amorosos estendidos para nós em acolhimento. E recebe também, Senhor Jesus, o nosso agradecimento por tudo que existe de bom em nossa vida, pelas nossas oportunidades e principalmente, Senhor, pela vida que nos é concedida para a nossa evolução. Graças te damos, Senhor. Assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.